7 mísseis atingiram edifícios residenciais em Zaporíjia, provocando mortos e desaparecidos. O Conselho de Segurança da ONU pede à Coreia do Norte que pare com exercícios militares no Pacífico. As letras celebram Annie Ernaux, a romancista francesa, vence o Prémio Nobel da Literatura 2022. A Rússia disparou 7 mísseis contra zonas residenciais em Zaporíjia, segundo o governador da região. Alexander Staruk confirmou a morte de 2 mulheres e 5 desaparecidos, numa altura em que ainda havia pessoas presas nos escombros. À noite, quando as pessoas estavam a dormir, o inimigo realizou um ataque com mísseis contra edifícios de habitação. 2 andares superiores estão destruídos, as entradas do prédio também. Havia pessoas sob os escombros. Equipas de resgate foram enviadas imediatamente. Os nossos médicos fizeram de tudo para tirar as pessoas dos escombros com vida. O inimigo está a aterrorizar uma população pacífica. Vamos aguentar e vencer. E o vencedor será a Ucrânia. Os ataques aconteceram horas depois de o presidente ucraniano ter anunciado que os militares do país tinham reassumido o controlo de mais 3 cidades na região de Kherson. Zaporíjia é uma das 4 regiões que o presidente russo declarou ter anexado em violação das leis internacionais. As forças ucranianas continuam a tentar ganhar terreno nas zonas anexadas pela Rússia. Em Kherson, os confrontos entre exércitos deixaram a cidade destruída. Em Liman, o principal bastião russo, no norte da província de Donetsk, que foi, entretanto, recuperado pelas forças ucranianas, há várias zonas sem eletricidade, gás e água. Além da falta de condições, o exército de Putin deixou para trás minas, o que obriga ao máximo de cuidado. Os moradores de Liman fazem agora fila para comer e receber ajuda médica. Foi muito mau. Não aguento mais os fascistas russos. Eles trouxeram as bandeiras, mas nós não precisamos disso. Eles continuavam a passar pela minha rua em tanques. Odiei tudo. O chefe da polícia afirma que agora é tempo de recuperar a cidade e tornar a vida das pessoas mais pacífica. Mas pode ser tarde. E agora? Não tenho janelas. Quem é que bombardeou a minha casa? Os russos ou os nossos? E agora o inverno está a chegar. Apesar dos avanços ucranianos, para Putin é oficial que as 4 regiões são agora parte da Rússia. O Kremlin emitiu os decretos de anexação, onde especifica também que a central nuclear de Zaporíjia faz parte da lista de ativos federais da Rússia. Entretanto, em território da Federação Russa, os homens despedem-se das famílias e avançam para a frente de guerra. Os mercados já estão a reagir à decisão dos países exportadores de petróleo e aliados em cortar na produção de petróleo. O preço do barril já aumentou, o que vai fazer com que os preços dos combustíveis também disparem. Quem não está a aceitar a decisão é a administração Biden. Os Estados Unidos criticam a medida. A decisão da OPEP de cortar as cotas de produção demonstra vistas curtas, enquanto a economia global está a lidar com o impacto negativo contínuo da invasão da Ucrânia. Se houver um impacto significativo nos preços, será em países de baixo e médio rendimento. Os Estados Unidos deixaram claro que viam esta decisão como um movimento geopolítico. O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos diz que não se rege pela política e admite que a decisão foi tomada para permitir que haja um mercado de petróleo sustentável. A partir de novembro vão ser produzidos menos 2 milhões de barris por dia. É a maior redução desde o início da pandemia. O objetivo é valorizar o preço do barril, que nos últimos 3 meses caiu de 120
para 88 dólares. Desde o início da semana subiu mais de 3% e já ultrapassa a barreira dos 90 dólares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu de urgência esta quarta-feira para debater a tensão no Pacífico. Pyongyang lançou 5 mísseis em menos de 2 semanas. Um deles sobrevoou o Japão e colocou em alerta a comunidade internacional. No fim do encontro, o Conselho de Segurança pediu à Coreia do Norte que termine com os exercícios. Pedimos a todos os Estados-membros da ONU, especialmente aos membros do Conselho, que se juntem a nós na condenação deste comportamento imprudente, instando a Coreia do Norte a abandonar de forma total e irreversível os programas de armas ilegais e a envolver-se na diplomacia em direção à desnuclearização. Depois do míssil ter passado por cima de território japonês, a Coreia do Sul e os Estados Unidos retaliaram com 4 mísseis de exercício. Até agora, a Coreia do Norte tem mantido o silêncio. Pelo menos 17 migrantes morreram na madrugada desta quinta-feira no mar Mediterrâneo, na costa da ilha grega de Lesbos. De acordo com a Guarda Costeira grega, há uma criança entre as vítimas mortais e 16 mulheres. A polícia conseguiu resgatar 10 migrantes que seguiam no bote, que virou, mas ainda há desaparecidos. De acordo com as autoridades, na embarcação seguiam 40 pessoas. As operações de busca e de resgate continuam. A polícia está também à procura de sobreviventes de uma outra tragédia que aconteceu na quarta-feira. Um outro bote terá naufragado com 95 migrantes depois de bater numa rocha perto da ilha de Quitera. As autoridades resgataram 80 dessas pessoas, mas 15 continuam desaparecidas. O vento está a dificultar a procura num mar que desde 2015 já viu morrer milhares de pessoas. Para marcar o Dia Mundial do Professor, cerca de 35 mil pessoas manifestaram-se pelos direitos destes profissionais na capital húngara, Budapeste, na quarta-feira. Muitas das pessoas que participaram no protesto eram jovens estudantes. Uma estudante dizia considerar que a situação atual na Hungria é desanimadora e que se pudesse fugiria. Ainda assim, é ali que pertence e aquela foi a forma que encontrou de mostrar o seu desagrado. Há anos que os professores lutam pela melhoria das suas condições de trabalho, até agora sem sucesso. O enviado da Euronews a esta marcha explicava que houve manifestações em muitas partes do país, mas que o ponto alto foi esta e numa escala sem precedentes. Acrescentava que os sindicatos de professores convocaram nova greve para 14 de outubro. Magyar Ádám, Euronews, Budapest. O presidente dos Estados Unidos prometeu que irá ajudar a reconstruir tudo na Flórida, onde o furacão Ian matou dezenas de pessoas e deixou um rastro de destruição. Joe Biden deslocou-se a este estado para avaliar os danos, numa altura em que mais de 2,6 milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. Um jornalista japonês foi condenado em Myanmar a 10 anos de prisão depois de ter filmado uma manifestação contra o governo em julho. Toru Kubota foi condenado por ter incentivado a dissidência contra o exército no poder e ter violado uma lei de comunicações eletrónicas. Isto de acordo com uma fonte diplomática japonesa. As letras celebram Annie Ernaux. A romancista francesa de 82 anos, autora de Os Anos e o Acontecimento, é a vencedora do Prémio Nobel da Literatura 2022. O Prémio Nobel da Literatura de 2022 é atribuído à autora francesa Annie Ernaux pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal.
A temporada dos prémios termina a 7 de outubro, com a atribuição do Nobel da Paz, que vai ser atribuído pelo Comitê Nobel norueguês, em Oslo, uma categoria muito destacada em tempos de guerra.